Boa noite, paz e graça. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz essa semana de poder ter participado, passado esse tempo ali com o Anderson, a Priscila, a Manuela, o Estevão. Estou muito agradecido por isso. E também por ter a oportunidade de ter ministrado o curso no SAM, a disciplina Dons e Vocação, e ver o quanto os irmãos e irmãs estão interessados em aprender sobre a Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao 5. Todos encontraram? Romanos 12, 1 ao 5. Portanto, irmãos, a minha versão aqui é a nova versão transformadora. Tem algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Senhor, nós te damos graças por este momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui, por este dia, por este momento de celebração, e nós te agradecemos porque o Senhor é bom, é maravilhoso, e nos trouxe aqui, e também nos fortalece para ouvirmos, para aprendermos, e para colocar em prática a sua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, que a sua palavra que for ministrada neste momento, entre o coração de cada um, e o teu Espírito que habita em nós como igreja, venha ensinar-nos de dentro para fora, venha nos ensinar-nos de maneira que nós sejamos transformados e revigorados para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da pregação é transformados pela graça, vivendo como sacrifícios vivos. Quando nós lemos esse texto de Paulo, e aqui Paulo, nessa carta aos Romanos, ele chega no ponto em que ele começa a tratar da prática, da ética. E ética é isso, ética é a prática de algo que nós entendemos e que mudou o nosso interior. Os primeiros capítulos do 1 até o capítulo 11 do livro de Romanos, Paulo trata apenas de conceitos teológicos. Paulo trata do conceito teológico principalmente, que é o centro da carta aos Romanos, que é a justificação. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos para ensinar a eles por que eles haviam sido salvos, como eles haviam sido salvos e o que eles deveriam fazer com a salvação. E ele gasta 11 capítulos para fazer isso. Então, se você pega o capítulo 1 ao capítulo 11, você não vai encontrar ensinamentos práticos de Paulo. Você vai encontrar ensinamentos teóricos. E quando chega no capítulo 12, Paulo vai começar a falar com base em tudo aquilo que ele já ensinou. E é interessante porque ele fala assim: irmãos, eu suplico a vocês. Existe uma súplica de Paulo, e como diz na versão de vocês, eu rogo a vocês.
eu clamo, eu insisto. Essa é a intenção. Paulo quer que tudo aquilo que ele disse do capítulo 1 a 11 seja visto de uma maneira que eles possam agora implementar isso na sua vida prática diária. E se não for possível isso acontecer, então aqueles irmãos não entenderam nada do que é o Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos ele escreve porque existiam judeus e gentios ali em Roma, e cada um estava vivendo a partir dos seus próprios pensamentos. Eles tinham se convertido, mas os judeus ainda viviam de acordo com a lei também, e os gentios viviam ainda de acordo com alguns pensamentos pagãos. E Paulo aqui, ele chama atenção para uma coisa que a gente não encontra em nenhum outro lugar, que ele vai dizer: entreguem o vosso corpo como sacrifício vivo. Essa expressão sacrifício vivo não aparece em nenhum outro livro na história, porque sempre que alguém falava de sacrifício, pensava-se em sacrifício morto. Não existe como sacrificar algo que está vivo e que isso ainda permaneça vivo. A própria palavra sacrifício parece trazer a intenção de morte, e Paulo agora faz algo que contradiz toda a lógica que eles entendiam, tanto os judeus quanto os romanos. Os judeus aprenderam, nós temos aí todo o Antigo Testamento para demonstrar isso, que sacrificar a Deus era pegar um animal, pegar algo que eles tinham, depositar no altar e matar esse animal, para que Deus então viesse e consumisse o sacrifício, também chamado de holocausto. Os gentios, tanto romanos quanto gregos e outros, tinham as suas formas de adorar em seus vários templos, e eles aprendiam que o sacrifício que eles prestavam aos seus ídolos eram sacrifícios mortos. E Paulo traz algo agora que diferencia tudo isso. Paulo diz que eles precisam apresentar um sacrifício vivo. É interessante que quando nós lemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele faz questão de iniciar o seu texto mostrando que os judeus são pecadores, os gentios são pecadores, e os convertidos a Cristo também permanecem ainda na condição de pecadores. Muitas vezes a gente acha que quando a gente se converte, a nossa carne ela some, ela deixa de existir. Mas a realidade é que nós convertidos ainda continuamos pecadores. Basta você pegar o capítulo 2 e ler Paulo dizendo assim: vocês não condenem ninguém por causa de seus pecados, porque o pecado qual você condena, você também o pratica. E ele está falando isso para a igreja de Roma, a igreja que foi convertida a Cristo. Então como eles praticavam? E Paulo fala: você pratica no seu coração, porque o coração do homem intenta o mal. Romanos 3:23, Paulo chega ao auge disso e diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há exceção. Eu convertido, eu não convertido, continua ainda alguém levado e contaminado pela carnalidade que o pecado desde Adão nos induziu. E é por isso que Paulo precisa tratar do capítulo 1 a 11 uma questão de maneira teológica, teórica, que eles precisam entender se eles quiserem viver isso de maneira prática. Como é que o cristão vai viver uma vida cristã, uma nova vida, se ainda há carnalidade e se ainda há pecado? Como isso vai acontecer? Porque na época de Paulo surgiram um grupo chamado os gnósticos, e alguns deles acreditavam que poderia se pecar à vontade, porque Deus salvou o espírito. Se Deus salvou o espírito, então a minha carne pode fazer o que quiser. E esse grupo, Paulo combate ele várias vezes em sua carta. E um outro grupo dizia: nós fomos salvos, então nós não podemos participar de mais nada desse mundo. Nós temos que participar minimamente das coisas do mundo. E como é que eles faziam isso? Eles iam para lugares desertos, construíam um pequeno vilarejo, fechavam ali com um muro e iam morar juntos uns com os outros, apartados de todo o restante do mundo.
Esses eram chamados os ascéticos. Eles achavam que para evitar o pecado, o único jeito era abandonar a vida comunitária com os outros. E é por isso que Paulo agora, no capítulo 12, versículo 1, vai tratar exatamente sobre a questão do sacrifício vivo. Ele diz aí: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. O seu corpo não para morrer, mas para viver. Esse é o ponto. Como o corpo deve ser entregue? Não para morrer, mas para viver. Diferente do que os judeus, os gregos, os romanos pensavam, que se entregassem algo a Deus, ao Deus deles, ele deveria ser morto. Paulo diz: Deus não quer mais nada a não ser o seu corpo. Isso contraria tudo, porque Deus não queria só o espírito. E por que Paulo fala corpo e não espírito? Ele poderia ter dito: eu quero que vocês entreguem o seu espírito, porque o ser humano não tem poder algum sobre o seu espírito. O único que tem poder sobre o espírito humano é Deus, porque o espírito humano estava morto em seus pecados, e foi em Cristo que o espírito humano foi vivificado. E quando Deus vivificou o espírito humano, Ele deu condição de que o corpo humano tivesse práticas que glorificassem a Ele. Foi a partir da vivificação do espírito humano, feita pelo próprio Jesus, que nos deu a possibilidade do novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, o nosso corpo pode ter práticas que agradem a Deus. E é por isso que ele diz: por causa de tudo que Ele fez por vocês, nós precisamos entregar o corpo vivo, por causa do que Deus fez por nós. E quando nós entregamos o corpo vivo? Quando viemos aqui nessa reunião? Não é só aqui. Isso aqui é uma parte ínfima do momento em que nós devemos entregar o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus. Essa entrega deve acontecer em cada situação, em cada detalhe, em cada parte, em cada área da nossa vida. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no casamento, seja no namoro, seja onde for. Cada momento nós precisamos intencionalmente entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E é interessante porque Paulo fala assim que isso é por causa do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Nos justificou pela fé. Esse é o tema central da carta aos Romanos. Por causa da justificação pela fé é que eu e você podemos prestar esse sacrifício a Deus. É interessante notar aqui que Paulo fala assim, que esse sacrifício vivo, santo, a palavra santo indica que é separado para Deus. Vivo, isso é, com as minhas práticas, do jeito que eu me movimento, do jeito que eu falo, do jeito que eu penso, tudo isso de maneira intencional deve ser entregue a Deus. Santo, isso é separado para Deus. Isso aqui é interessante porque muitos entenderam o sentido de santo, eu separar-me para Deus é me separar das outras pessoas, e não é isso. Paulo em nenhum momento diz que os irmãos ou as irmãs da igreja de Roma deveriam sair do contexto que eles viviam. Roma é conhecido como a grande Babilônia do Novo Testamento, a meretriz, a cidade do pecado. Hoje se assemelharia às algumas das nossas grandes cidades do mundo. E Roma era o centro de todo o império daquela época. E Paulo não manda eles nem um momento saírem de lá, porque eles deveriam se separarem a Deus, enquanto estavam vivendo no meio do lugar onde eles estavam. E ele diz: vocês devem entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável. É interessante que a Bíblia de vocês fala assim: vivo, santo e agradável a Deus. Isso deixa um certo tom de passividade de Deus. Mas quando a gente lê isso aqui,
A gente tem que lembrar como acontecia a oferta no Antigo Testamento, o sacrifício. Quando alguém tinha algo que ia prestar culto diante de Deus, ia sacrificar um animal ou alguma oferta, não cabia ao indivíduo prestar o culto e achar que Deus o recebeu e achou bom. Era o próprio Deus quem tinha que dizer que se agradou. Isso fica bem claro logo lá em Gênesis, quando nós temos Caim e Abel. Cada um pega da sua oferta e leva diante de Deus. E diz que Abel pegou do melhor que ele tinha e ofereceu a Deus. E oferecendo o melhor, diz que Deus se agradou de Abel. Mas da oferta de Caim, que ele pegou ali dos frutos que ele colheu da terra, talvez ele não pegou nada tão bom assim, pegou aquilo que ele não aproveitaria e levou para Deus. Diz que Deus desagradou da oferta de Caim. É semelhante a isso que nós podemos entender quando Paulo fala que Deus deve considerar agradável o que você apresenta a Ele através do seu corpo. E é por isso que esse sacrifício vivo ele é intencional, mas ele precisa ser despretensioso. O que quer dizer isso? Despretensioso. Eu não tenho que ficar com uma neurose de que eu tenho que agradar a Deus o tempo todo, porque não depende de mim. Depende do que Deus fez na sua vida. E como você diz, eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. E o que Ele quiser considerar agradável em mim, é Ele que vai considerar. Não sou eu que digo, eu estou fazendo o que agrada a Deus. Na realidade é exatamente o contrário. Quando eu acho que estou agradando muito a Deus, é provável que esteja o desagradando. Porque achar por si mesmo que está agradando a Deus é ensoberbecimento. E quando eu me ensoberbeço, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Deus não se agrada de ensoberbecimento. Então quando eu não vou cometer um pecado, como eu agradei a Deus por não pecar. Segundo Paulo, a gente não fez mais do que obrigação diante do que Jesus fez por nós. Talvez, é interessante que Jesus diz assim: se alguém receber um pequenino e der a ele um copo d'água, não ficará sem receber o seu galardão. Galardão é algo dado a nós quando Deus se agrada de nós. Isso não acontece quando eu acho que agradei a Deus. Acontece quando Ele sabe que Ele se agradou. Não é quando eu decidi. Eu decidi fazer a vontade dEle. Eu decidi ser santificado. Mas eu não decidi se eu agradei ou não agradei. E quando eu, despretensiosamente, vivo tentando cumprir a vontade de Deus, Ele diz: agora eu me agradei. E Ele nos dá bênçãos espirituais, como diz Paulo aos Efésios. Ele já dispensou sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais. E quando Ele se agrada de nós, nós recebemos essas bênçãos e participamos desse galardão. Então não adianta eu ficar com a neurose de achar: eu vou agradar a Deus nisso, eu vou agradar a Deus naquilo, eu vou agradar a Deus naquilo outro. Porque não depende do que eu faço, depende do que Ele enxerga. E nós não conseguimos medir a mente de Deus. E é interessante porque quando Paulo coloca que é sacrifício vivo, ele também está dizendo que é sacrifício prático. Sacrifício prático é uma liturgia diária. A palavra liturgia significa serviço. E por ser prático, não pode ser algo só da mente. Não pode ser algo, eu sei o que é fazer o certo. Saber o que é fazer o certo e não viver o certo é diferente. E nós não agradamos a Deus só pelo pensamento. Nós agradamos a Deus pelo que vivemos.
É impossível agradar a Deus só pensando em fazer o certo. É preciso que o certo, ele seja vivido através dos meus membros. Paulo diz: entregueis os vossos membros ao serviço dos santos. Os membros são os braços, as pernas, o meu corpo todo, os meus ouvidos, a minha boca, os meus olhos. Tudo o que eu sou enquanto ser humano deve ser entregue em serviço ao santo. E quando eu me entrego, vivo em serviço aos santos, é que Deus diz: agora eu me agradei. E todo o agrado que acontece de Deus através de mim e de você, não é mérito próprio. Vem disso que Paulo diz aí: por causa de tudo que Ele fez por vocês. Quando Deus se agrada de mim e de você, Deus está se agradando do que Jesus fez na sua vida. Não tem ninguém em toda a Bíblia que Deus disse: eu me agradei, a não ser Jesus. Ele disse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quanto ao ser humano, a palavra é: todos pecaram. Todos pecaram. Essa é a palavra sobre nós. Mas quanto a Jesus, o próprio Deus, em voz que Jesus ouviu, outros que estavam ali ouviram como um trovão, Deus disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando eu e você conseguimos agradar a Deus, o nosso mérito não existe, porque é Deus agradando ou se agradando por meio de Jesus. Isso é maravilhoso. Mostra o quanto nós estamos fundados no pecado, mas quando nós estamos em Cristo, mostra que o amor de Deus, Ele olha em nós e não vê nada disso, a não ser o próprio Jesus. Isso é ser vivo, santo e agradável a Deus. É Deus olhar e dizer: eu vejo o meu filho. Quanto mais a nossa vida se assemelha àquilo que Cristo é, mais Deus é agradado e mais Cristo é visto através de nós e por meio de nós. E isso é intencional, mas tem que ser despretensioso. Eu quero parecer com Jesus. Eu vou começar a fazer as coisas do jeito que Jesus faria. E quanto mais nos esforçamos, mais nós vemos que nós somos incapazes. Mas quando nós menos esperamos e damos um copo de água a quem tem sede, Deus está ali dizendo: agora eu me agradei. É interessante porque na história da igreja, no século II, tem um irmão chamado Policarpo. Não sei se alguém já ouviu falar do Policarpo. Bom, o Policarpo, ele foi levado diante do tribunal romano. Ele tinha 86 anos. E quando ele é levado diante do tribunal romano, eles queriam que ele negasse a Jesus Cristo. E eles o prenderam, maltrataram, bateram nele e disseram: se você não negar Jesus Cristo, nós vamos te queimar. Fizeram uma grande fogueira. E Policarpo disse assim: por 86 anos sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Sabe como é que nós chegamos na vida nesse ponto de dizer diante da morte que nós não negamos Jesus? Quando nós vivemos uma vida como sacrifício vivo, santo, e que Deus olha e diz que Ele se agradou. É o único jeito. Eu sendo intencionalmente querendo fazer a vontade de Deus. É intencionalmente eu negando a mim mesmo. É intencionalmente eu tomando a cruz. É intencionalmente eu dizendo: eu não consigo viver a vontade de Deus, mas Deus pode viver a sua vontade através de mim. E foi isso que Policarpo estava dizendo: eu vivi 86 anos servindo a Cristo
e Ele não me fez mal algum. Pelo contrário, só fez bem. Se for preciso morrer por Ele, esse é só o fim, mas também é o começo. Amém? E é interessante que termina dizendo assim, o versículo 1: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou como diz na sua versão, um culto racional, ou um culto lógico, um culto espiritual. O que é o culto racional, espiritual, lógico? É a verdadeira maneira de adorar a Deus. Quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós fazemos algo a alguém, são meios que nós estamos adorando a Deus. A palavra adoração, ela tem um sentido de prostrar-se diante de e entregar algo. Eu me prostro, eu me rendo, não apenas em palavras, mas de maneira viva, com a minha vida. Tudo que eu tenho, as minhas finanças, a minha faculdade, os meus estudos, o meu ministério, a minha família, tudo eu rendo diante de Ti. Cada detalhe, eu passo a viver intencionalmente para adorar a Deus. Quando eu sou posto em situações no dia a dia, que eu tenho que provar a minha fé, eu digo, a minha fé se mantém. Mesmo que isso custe o meu emprego, mesmo que isso custe a minha carreira, mesmo que isso custe muitas outras coisas. Mas eu escolho servir a Deus, porque é assim que Ele quer que eu entregue o meu corpo. Ah, mas você vai perder o emprego se você fizer isso. Deus é quem cuida de mim. Versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou como diz a versão de vocês, não se amoldem ou não vos conformeis com este século. Não tomem forma, não imitem esse sistema. E a palavra aqui, mundo, sistema, século ou sistema, não diz respeito ao lugar, mas sim ao que acontece nesse lugar. Paulo começa dizendo como deve ser a nossa prática, um sacrifício vivo e santo. É assim que deve ser. E o nosso sacrifício vivo e santo deve ser diferente do que o sistema, o que a prática comum está dizendo. Se as pessoas dizem que você é bobo, então seja, por servir a Deus. Porque é assim que muitos veem. O que? Você vai devolver o dinheiro que caiu na sua conta do Pix? Caiu lá, ninguém me mandou. Alguém depositou, é seu. Ah, você vai deixar de lado uma promoção que você pode ganhar no seu trabalho só porque você tem que contar uma mentirinha? Ah, você vai abandonar toda a sua família só porque eles não te aceitam como cristão? Se eles não te aceitam, faz o que eles querem que você faça. Vive bem com eles. Esconde a sua fé. É interessante que Paulo fala que não imitem o comportamento. A palavra conformar, como aparece aí, não vos conformei, é tomar forma, é parecer com aquilo que não é um sacrifício vivo e santo. E Paulo fala isso logo depois que ele diz como os irmãos deveriam se apresentar.
Paulo então não diz que eles têm que se afastar do contexto de Roma, mas ele diz que no meio daquilo tudo, eles deveriam ser diferentes. E como se é diferente? Apresentando um culto santo, vivo, a Deus. E o único objeto de culto do povo deveria ser Ele. Inclusive o César, existia uma expressão César é Senhor. E a palavra César é Senhor era equivalente a César é Deus. E cristãos, principalmente os que foram perseguidos pelo imperador Nero e depois pelo imperador Domiciano, logo no final do primeiro século, Domiciano, esses Césares, eles queriam obrigar os cristãos a servirem a Ele como Senhor, a prestarem culto a Ele. Mas os cristãos não faziam isso. Nero pegava os cristãos, inventou que eles haviam colocado fogo em Roma, punha postes, passava piche, amarrava eles e punha fogo. Muitas vezes ele pegava os cristãos e jogava no Coliseu, abria as portas das jaulas, soltava leões, ursos, tigres e outros animais ferozes para lutar contra os cristãos que não queriam reconhecer que Ele era Senhor. Muitas vezes eles nem exigiam que negasse Jesus, eles só queriam serem reconhecidos como Deus. No fim do século I, no início do século II, quando João escreveu o Apocalipse, João previu algo que aconteceu no início do século II, que era que os cristãos não conseguiriam comprar as coisas se não tivessem um selo dizendo que ele havia prestado culto ao imperador. Aquela marca da besta que a gente vê lá, que ainda pode acontecer algum dia, já aconteceu também no início do segundo século. E João previu os irmãos daquela época de que eles deveriam continuar servindo a Deus. Isso está anotado na enciclopédia da história da igreja do Justo Gonzales. Ele diz que logo no segundo século muitos irmãos começaram a negar a Jesus. E por isso no século III houve muita discórdia de que se deveria aceitar irmãos que negavam Jesus na igreja ou não. Mas o fato não é se aceitamos ou não aceitamos pessoas que negam Jesus na igreja. O fato é se Deus recebe a vida desses irmãos como um sacrifício agradável. Porque se nós escolhemos nos amoldar ao comportamento do sistema, nós estamos abandonando o entendimento da fé. E Paulo diz assim: mas deixem que Deus os transforme, ou como diz a versão de vocês, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança no modo de pensar. A gente só pode ter uma prática correta, uma ética de vida cristã, se nós temos um pensamento mudado, porque apenas o pensamento mudado muda a nossa prática. Não adianta mudar o exterior. É muito comum, as igrejas até hoje ainda pregam muitos tipos de uso e costume. Elas apenas tiraram. Antigamente a mulher não poderia usar calça, não poderia usar um tipo de bermuda ou blusa, o homem não poderia usar bermuda, não poderia ficar sem camisa. Hoje nós criamos outros usos e costumes. Nós criamos vários usos e costumes e achamos que isso, só porque é a nossa própria maneira de enxergar, nós achamos que todo mundo tem que fazer. E não diz nada a respeito de como viver o Evangelho. A prática de vida precisa acontecer por uma mudança de pensamento. E ela acontece baseada na palavra.
E se a gente quer entender melhor, Paulo gasta do capítulo 1 ao 11 mostrando como essa mudança de mente deveria acontecer. A mente não pratica, mas uma mente mudada, uma mente que teve uma guinada de fé, ela passa a insistir com um corpo pecaminoso de que ele precisa praticar ações que agradem a Deus. Por isso que Paulo diz: transformai-vos por meio da mudança do modo de pensar. A palavra transformai-vos aqui é metamorfó. É a mesma palavra usada para a metamorfose da borboleta. E eu gosto muito dessa metáfora, porque a realidade é que todos nós, nesse mundo, vamos viver sempre a vida toda como lagartas. Mas como é que a lagarta se torna uma borboleta? Só tem uma coisa que a lagarta precisa fazer para se tornar uma borboleta. Qual que é? Comer. Mais nada. Mas se a lagarta não comer, ela morre e nunca se torna borboleta. A única maneira de ter uma mente renovada é se alimentando daquilo que renova a mente. E o que renova a mente? A palavra. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. E a mente só é renovada pela palavra. O único alimento que o cristão precisa para ter a prática de vida diferente e não passar a imitar o sistema mundano é a palavra. Se a sua vida não for mudada na palavra, não adianta. E quando o cristão vai se alimentando da palavra, vai acontecendo internamente uma metamorfose. E essa metamorfose vai se apresentando no corpo, nos órgãos, nos membros, na fala, no olhar, na vida, um sacrifício vivo. Porque eu não vou, porque Deus me mudou. Eu não faço, porque Ele me mudou. Eu não quero, porque Ele me transformou. É isso. Quando nós chegamos aqui para celebrar em comunhão uns com os outros, é apenas a continuação da expressão diária da minha vida em sacrifício vivo e santo a Deus. Isso acontece, Paulo diz assim, a finalidade de eu ter uma mente renovada é para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus se agrada, eu passo a viver experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a minha vida, todo o meu pensamento humano, toda a minha capacidade humana, inclusive religiosa, é minada pelo pecado. Mas somente quando eu passo a ter uma mente renovada pela palavra, eu passo a experimentar diariamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente às vezes pode se perguntar: será que eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Para muitos, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ter dinheiro. Para outros é ter um relacionamento bem estável. Para outros é não ter problemas de saúde. Mas nada disso representa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que representa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que é? Se Deus está se agradando da minha vida, do meu sacrifício vivo e santo diante dele. É isso. Se Deus está agradado, eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que o mundo pareça estar uma bagunça.
E aí você pega alguns exemplos bem claros em toda a Bíblia, inclusive o apóstolo Paulo. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo e parece que Deus está me ajudando. Eu tinha vários livros que eu queria escrever e eles estavam na minha cabeça, e agora eu estou conseguindo colocar eles no papel. E um deles é Paulo entre o fracasso e o sucesso. A vida de Paulo, a gente tem a mania de pegar e olhar. Paulo foi o maior apóstolo, mas Paulo diz assim: nós somos entregues a vocês como escória diante de vocês. Paulo se chama de escória. Ele diz: nós somos chamados para ser os últimos, os menores. E Paulo mostra tanto isso que ele escolhe mudar o seu nome, que era Saulo, que significava escolhido por Deus. Saulo, o escolhido, por Paulo, que significa pequeno. O nome judaico, ele prefere usar o nome romano, mesmo sabendo que o significado traria diante de muitos outros um desconforto. Porque Paulo vivia experimentando, mesmo no insucesso, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É engraçado porque se a gente olhar as viagens de Paulo, você pega lá Atos dos Apóstolos e começa a acompanhar quantas cidades Paulo passou e nenhuma pessoa se converteu. Rejeitaram ele, apedrejaram ele, negaram ele, entenderam o mal que ele pregava, acharam que ele era um tipo de Deus, pensaram que ele era o Deus falador, o mensageiro, Apolo. Entenderam tudo errado que ele pregou. E Paulo saiu dali, depois de ter sido apedrejado, foi para outra cidade. Chegando em outra cidade, Paulo foi preso. Pregou, o pessoal falou: isso está estragando o nosso negócio. Ele expulsou o espírito de uma menina que adivinhava. Pegou Paulo, bateu nele, pôs na prisão. Aí Paulo lá na prisão, acontece um milagre de Deus. Porque Paulo estava experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é por isso que hoje a gente olha para a vida de Paulo e fala: que sucesso foi a vida de Paulo. A gente só consegue enxergar isso porque Paulo vivia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo chega um ponto da vida dele em que diz assim: cheguei ao ponto de desesperar sobre a minha própria vida. O desespero que Paulo teve era muito grande. Quando ele chega no fim da vida dele, escrevendo a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele diz: eu estou sozinho, todos me abandonaram, só Lucas ainda ficou aqui. E aí ele diz para Timóteo: vem, traz alguns livros e uma capa. Um homem que está preso, esperando a morte, porque ali vai ser, depois daquilo ele vai ser morto, pede uma capa para não sentir frio e livros para estudar na prisão. E a prisão, a segunda prisão lá em Roma, não era como a primeira, que foi numa casa alugada. Era num lugar muito triste, na masmorra, acorrentado o tempo todo, porque não tinha como as pessoas terem tantos policiais, a segurança que tem hoje. Então eles acorrentavam nos pés e nas mãos dos prisioneiros, e eles ficavam ali o tempo todo, junto com ratos, no esgoto, com a roupa toda rasgada. E Paulo pede para estudar, porque Paulo mesmo ali havia experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como a borboleta experimenta a sua vida toda como uma lagarta e depois só sobra a beleza, Cristo chamou a mim e a você para experimentarmos uma renovação da mente na sua palavra. E através disso, vermos a transformação acontecer dentro de nós, uma metamorfose acontecer, para que quando nós
nos encontrarmos com Ele, seja plena a nossa mudança e não haja mais resquício de pecado, nem de sofrimento algum. Amém? E por último, Paulo fala sobre o ponto da unidade e da diversidade do corpo de Cristo. Versículo 3 a 5 diz assim: com base na graça que recebi. Então qual é a base para o ensino de Paulo? A graça. Eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Ou como diz a versão de vocês, ninguém pense de si mesmo além do que convém. A gente se acha muito bom às vezes. Eu prego, eu ensino, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ganho dinheiro. E Paulo fala assim: ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém, além daquilo que vocês realmente são. E se a gente ler o capítulo 1, 2, 3 até o 11 de Romanos, a gente vai ver o que a gente é: pecador. Então ninguém tem que pensar além do que é: pecador. Quando eu olho para mim, não há nada além de um pecador. E é isso que Paulo quer que os irmãos de Roma enxerguem. Ele quer que eles olhem para si mesmos e os enxerguem como pecadores. Mas ele não para aí. Ele diz: medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. São pecadores que receberam a fé. Então, apesar de olhar para mim mesmo e me ver como pecador, eu vejo que Cristo é tão misericordioso que fez nascer em mim a fé. E quando a fé nasce em mim, eu não preciso mais viver como pecador. Eu posso agora em Cristo viver como nova criatura. E vivendo como nova criatura, eu posso enxergar que é Cristo agindo através de mim. E não só eu tendo que agir o tempo todo. Porque se eu agir, eu vou pecar. Mas se eu confiar que Cristo pode intervir através da mudança na mente e da transformação que Ele está fazendo, Ele vai fazer com que eu enxergue que a fé que eu alcancei nele produz fruto. E que frutos são esses? O fruto de misericórdia, o fruto de justiça, o fruto de paz, o fruto de alegria, o fruto da fé, o fruto do amor, o fruto da comunhão, o fruto da paz, o fruto do Espírito Santo, que não mais intervém a não ser nas minhas práticas diárias. As minhas práticas passam a ser de acordo com a vontade de Deus, intencionalmente. E eu passo não a pensar de mim, não de maneira grandiosa, mas de uma maneira humilde. Eu preciso de Deus. Se Ele não agir, eu vou errar. Ninguém pense além do que convém. Ninguém pense de si além. Sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé. A honestidade aqui para Paulo é: enxerguem vocês nos lugares ou no lugar que você está. Se enxergue na sua posição de pecador. Romanos 3:23. Todos pecaram, sem exceção, e todos carecem da glória de Deus. É interessante que aqui Paulo fala isso e ele parte para o ponto da diversidade e da unidade. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Paulo estava falando para os irmãos: eu não quero que vocês vão morar no deserto, trancafiados. Não quero isso. Eu quero que vocês entendam que em comunidade, em comunhão,
que vocês precisam viver. E os membros de vocês, o corpo de Cristo, vai fazer a diferença onde quer que esteja. Cada um com seu corpo, mas sendo parte do corpo. Eu sou o Paulo, mas sou parte do corpo. Eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim. Por isso que Paulo diz: todos pertencemos uns aos outros. Em outro lugar, Paulo diz que todos somos um do outro. Ninguém é cristão sozinho. Todos precisamos da comunhão. O ápice da comunhão talvez seja a ceia, um momento litúrgico, que a gente se encontra como igreja reunida num dia ou dois da semana. Mas isso se mostra no dia a dia, quando a gente pode ligar para alguém, quando a gente pode orar por alguém, quando a gente pode ajudar alguém, intervir por alguém. E nós podemos usar os nossos dons, o nosso ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uma figura que exemplifica bem isso é de uma orquestra sinfônica. Peguem todos os instrumentos que tem numa orquestra sinfônica: violinos, trompetes, oboés, pianos, saxofone, tudo mais que tiver numa orquestra. E cada um deles vão para um canto, bem longe um do outro, e começam a tocar uma música. Todos podem tocar a mesma música, cada um tocando a sua parte. Mas se eles estiverem longe um do outro, ninguém vai entender nada. Mas quando eles se juntam diante da batuta do maestro, e ele começa a orquestrar, e eles começam a tocar, cada um tocando de sua maneira, seguindo o que o maestro está fazendo, surge uma bela sinfonia. E quando surge uma bela sinfonia, que a gente diz: faz sentido, me dá prazer. Assim é a igreja, Paulo está mencionando. Assim é o corpo de Cristo. Não dá para funcionar um sem o outro, um sem ouvir o outro, um sem falar com o outro. Não dá para funcionar. Só é possível que a igreja funcione assim como é um corpo unido. Se eu cortar a minha mão deixa de ser corpo. A única parte que não se corta e continua viva é a cabeça. O resto, quase tudo pode cortar. Tem gente que vive com o coração de fora do corpo muito tempo, coração eletrônico, até encontrar um coração que possa colocar dentro do corpo. Teve um homem que viveu um tempo lá na Índia com coração de porco. A única parte que a gente não vive sem é a cabeça, que é Cristo. Mas sem mim, sem você, vive. Mas o que é melhor? A gente viver junto e unido ou dispersado? E é por isso que Paulo coloca que nós devemos nos amar, valorizar e respeitar mutuamente. Porque é assim que eu e você aprendemos uns com os outros como apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque nós não vivemos só pelo nosso corpo, nós vivemos também pelo corpo de Cristo. Não é só o Paulo, mas somos todos nós, todo o corpo de Cristo. Então, quando eu penso no pecado, penso em pecar, penso em não agradar a Deus, penso em não servir, eu olho para o corpo todo e diz: o corpo também depende de mim. O corpo de Cristo também sou eu.
e nós todos juntos. Amém? Sacrifício vivo, renovação da mente e unidade no corpo de Cristo. Isso tudo é graça e misericórdia de Deus, para eu e você vivermos e possamos agradá-lo. Vamos orar neste momento. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre esse tema, de pensarmos, ó Deus, a respeito de uma vida que é entregue de maneira viva e santa diante do mundo, mas a Ti, como sacrifício vivo, para Te agradar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente na Sua palavra, através de um bom ensino, daquilo que os nossos mestres, os nossos pastores e todos os outros nossos professores nos ensinam. É aquilo que compartilhamos um com o outro no dia a dia, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, a renovar a nossa mente, a ver, ó Pai, uma mudança daquilo que nós achamos que é o certo, para aquilo que nós sabemos que é o Senhor que sabe que é o certo, a vivermos uma ética de pensamento voltado para a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos nossos desejos, nos nossos interesses do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso relacionamento. Nos ajude, ó Pai querido, a entregarmos o nosso corpo, as nossas práticas, como sacrifício vivo e santo a Ti, que nós possamos, se o Senhor assim quiser, se agradar de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.